Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículos de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém. Glória a Jesus. Meus amados, à guisa de introdução nesta noite, da explanação da palavra de Deus, qualquer pessoa que pegar qualquer livro de estudo, num cunho teológico direcionado à área histórica, teológica e exegética, logo vão deparar com situações inusitadas de alguns teólogos, principalmente teólogos liberais, que vão colocar em xeque a autoria da epístola, a segunda epístola de Pedro. E por que assim o fazem? A primeira epístola de Pedro, irmãos, ela é redigida em um grego mais castiço, puro, em uma forma mais específica de colocar a palavra do Senhor. A segunda epístola é um grego mais tardio. As pessoas vão colocar dúvidas se realmente é Pedro que escreve a sua segunda epístola. Mas o pastor e teólogo R.C. Sproul, ele vai dizer que existe o testemunho probatório da história com relação à carta, à segunda epístola do apóstolo Pedro. E ele vai citar eminentes homens da história teológica, como Atanásio, como Ambrósio, como Agostinho, que vão ratificar a autoria do apóstolo Pedro como a pessoa que realmente escreve e endereça a sua segunda epístola. Assim sendo, irmãos, esta epístola, ela tem um propósito. Toda escritura divinamente inspirada, irmãos,
ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um porquê que ela foi escrita. E qual o verdadeiro propósito da escrita da segunda epístola do apóstolo Pedro? É alertar a igreja dos falsos profetas, dos falsos mestres, enfim, das heresias que estavam se levantando já naquela época, que iriam combater contra a fé cristã e desta forma levar crentes incautos, neófitos, pessoas que ainda não tinham raiz dentro da fé cristã, levar essas pessoas ao erro, a ter uma interpretação diferente da palavra do Senhor. Então, o propósito fundamental e essencial da segunda epístola do apóstolo Pedro é justamente fazer este alerta, não somente alertar, mas mostrar o caminho certo, fazer com que os crentes possam estar imbuídos do Espírito Santo e que estas pessoas possam estar compenetradas com a palavra de Deus, do verdadeiro conhecimento, que essas pessoas possam ter bases de poder enfrentar as heresias que seriam levantadas no transcorrer da igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa forma de heresia, irmãos, segundo entende, é uma forma de gnosticismo primitivo. É bom lembrar que o gnosticismo, irmãos, ele foi e sempre será, irmãos, uma pedra de tropeço dentro da história da igreja e que atrapalhou muita gente. Acredita-se que o gnosticismo ele tem raízes na filosofia neoplatônica. E o que defendia a filosofia neoplatônica? De um misticismo, de uma coisa supernatural, em que a matéria em si ela é má, e como ela sendo má, ela guarda, é um invólucro do espírito das pessoas, e que as pessoas precisam desfazer-se dessa matéria. Enfim, isto aqui que é matéria, para os gnósticos não era muito importante, mas aquilo que estava dentro do ser, o espírito, a alma. Tanto é que Platão defendia a questão da metempsicose, que era a transmigração das almas, que as almas sofriam migrações dentro daquilo que ele entendia de uma mente cósmica. Então, esta filosofia que foi engendrada, formulada principalmente na escola de Alexandria e que trouxe tanto desastre para o cristianismo, é aí que Pedro se levanta como um mensageiro fiel, como um apóstolo defensor da fé, e ele alça a sua voz para defender a sã doutrina e dizer que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento que vem da parte do nosso Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O escritor Meyer Pearlman, que tanto nós conhecemos e nós fizemos uso dele no começo da fé, há anos passados nós não tínhamos tanta literatura teológica como hoje. Hoje as pessoas têm demais. E por ter demais, existe um fastio de ler, de pesquisar, de estudar. As livrarias estão abarrotadas de livros, irmão. Você tem livros para tudo. E isso é um privilégio que Deus concede. De que as pessoas possam adquirir literatura, que elas possam, porque elas auxiliam a Bíblia. A fundamentação da nossa fé é a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós vivemos pela Bíblia. Nosso norte é a Bíblia. A nossa base é a Bíblia. A nossa fé vem da Bíblia. Nós cremos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que está na Bíblia é inspiração de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, pelas santas revelação da Santa Bíblia, a palavra do nosso Deus. E este homem escreveu conhecendo as doutrinas da Bíblia. Eu ainda não era evangélico e meu pai já me presenteou com o livro desse autor.
e eu já comecei a ler e aprendi coisas muito profundas, que hoje as pessoas não dão tanto valor. Eu creio que foi o livro de começo do pastor Carlos, pastor Hermengardo, pastor Paulo. Eu acho que Tiago é mais novo, mas conheceu esse livro também. E outros irmãos conhecem. Nós não tínhamos muita literatura na época. Então esses livros eram fundamentais para nós. E eu achava fabuloso quando o Meyer Pillman, na questão da divindade de Deus, ele cita logo no começo a questão de quem é Deus. Nós, quando perguntamos às pessoas quem é Deus, as pessoas às vezes dizem: não, Deus é aquele que está no alto, sublime, trono na glória. E é um conceito muito, muito fugaz. Mas quando eu abri este livro, eu vi lá a declaração de fé de Westminster. E ele dizia: Deus é espírito imutável em seu ser, amor, bondade, justiça, verdade. Este é o nosso Deus. Quem pode levantar as mãos e glorificar o nome dele, que ele é grande e fiel em nossa vida. E Meyer Pillman, ele vai dizer e destaca que na primeira epístola de Pedro, o perigo era interno ou externo, as grandes perseguições da igreja. Todos acreditam que o apóstolo Pedro morreu justamente no governo de Nero. Um homem impulsivo, um homem devasso, um homem mau. Nero é o último imperador da dinastia Juliana. Este homem, ele mandou matar a própria mãe, irmãos. Para ter ideia da maldade deste homem. Este homem assumiu o governo, o Império de Roma em 54. E ele vai até 68. No ano de 64, em julho, acontece o grande incêndio de Roma. Segundo os escritores Tácitos, Suetônio, que escreveu a vida dos 12 Césares, ele vai dizer que foi o próprio Nero que mandou tocar fogo, e ele botou a culpa nos cristãos. E para os irmãos terem ideia, faltou madeira para fazer cruzes, para crucificar os cristãos, para ver quanta gente foi morta. E segundo os historiadores, enquanto Roma, que tinha 14 bairros, 10 deles foi dizimado pelo grande incêndio. Enquanto Roma queimava, Nero estava na fortaleza de Mecenas, tocando lira e cantando o poema que ele próprio escreveu. Vê a maldade do homem, né? O fogo pegando, as pessoas queimando. Por quê? Porque ele queria a megalomania de Nero. Ele queria destruir Roma e fazer conforme as suas ideias. Então, Pedro vive nesta época, a perseguição é terrível, sem falar em outros imperadores que perseguiram a igreja. Então, a primeira epístola de Pedro é para justamente advertir, incentivar os cristãos contra a perseguição contra a igreja. Mas na segunda epístola, irmãos, a coisa parece que não é, mas é pior do que a primeira causa. Ele vai tratar das heresias que falsos mestres entraram sorrateiramente no meio da igreja para colocar falsas doutrinas, e aí é terrível. Eles participavam das festas dos ágapes, eles participavam dos cultos, participavam das ministrações, participavam dos estudos e pegavam os crentes neófitos, novos convertidos, para colocar pensamentos gnósticos na cabeça dele, para que eles deixassem o verdadeiro alvo e seguissem a doutrinas heréticas. E isto foi e sempre será um problema na história da igreja. Nós vamos ver mais à frente, irmãos. Pedro vai nomear nessa epístola algumas coisas que estes falsos mestres, falsos profetas, colocaram no meio da igreja. O tema, irmãos, nós falamos do propósito. O tema da segunda carta, nós podemos resumir da seguinte maneira:
O conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Quem diz amém por isso? O apóstolo Pedro, irmãos, ele vai nomear algumas ações maléficas desses falsos profetas e falsos mestres. No capítulo 2, versículo 1, Pedro diz assim: no passado, ou seja, lá no Antigo Testamento, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente ou de forma dissimulada heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que é Cristo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Aí no mesma epístola, na segunda, no capítulo 2, versículo 15, Pedro vai trazer à baila o exemplo de Balaão, filho de Beor, que foi contratado a preço de ouro por Balaque, para maldizer, para proferir maldições contra o povo de Israel. Isso está registrado lá no capítulo 22 de Números. E este exemplo claro, evidente, ele vai trazer à tona para que as pessoas entendam que desde o passado existiram falsos profetas e falsos mestres. Se os irmãos lembram a história de Balaão, Balaque, rei dos Moabitas, ele tinha inveja dos israelitas, e ele sabia que Balaão era um profeta que se vendia por um preço muito alto. Por incrível que pareça, até hoje, tem profeta que ainda se vende, irmãos. Isso é terrível, mas é verdade. Quanto maior a oferta, mais há uma incidência maior da profecia. Ele contrata Balaão, Balaão faz seus altares nos montes, e ele começa a abrir a sua boca em vaticínio para amaldiçoar o povo de Israel. E ele diz: assim diz Balaão, filho de Beor, vou profetizar de olhos abertos. E quando ele abriu a sua boca para profetizar maldições, o Eterno, aquele que revela, aquele que fala, aquele que sabe, aquele que é soberano, desfez as próprias palavras de Balaão. E o rei disse: eu lhe contratei para maldizer e não para bendizer Israel. Aí no final ele disse: contra Israel não vale encantamento. Meu irmão, irmã, nessa noite, não vale encantamento contra a minha vida, contra a tua vida. Você que me ouve nesta noite, não tem encantamento. O Senhor te chamou, te remiu, te comprou, e você será uma bênção na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Uma epístola de 3 capítulos, mas com uma profundidade tremenda. Houve o testemunho da esposa do irmão Hermínio. Eu servi o exército juntamente com Hermínio, e eu tive a felicidade de chegar aqui na igreja e encontrá-lo aqui também. Ele veio congregar conosco. E eu louvo a Deus por isso. O irmão Monteiro também, servi juntamente com ele. Então, irmãos, estas pessoas rejeitaram Cristo como o
o Senhor. Segunda coisa, estes falsos mestres, falsos profetas, repudiavam a conduta cristã, que é uma coisa muito interessante isso, irmãos. E eu quero trazer à memória dos irmãos, outra vez, a frase que eu acho uma frase de impacto com relação à ética cristã muito grande, do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele diz: não adianta moralidade pública sem piedade secreta. Você tem que ser crente aqui na igreja, e você tem que ser crente na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, com a sua família. Então não adianta se vestir de uma moralidade pública dentro da igreja se não existe piedade secreta. Você tem que ser crente aqui, crente viajando, crente no Rio, crente em São Paulo, crente fora das fronteiras do país, na roda de amigo, aonde você chegar. Você é luz do mundo e sal da terra. E é Jesus que diz: se a vossa justiça não exceder aos fariseus e publicanos, nada adianta. Nós somos a luz deste mundo. E nosso pastor tem pregado nas terças-feiras aqui, graças a Deus pela igreja. A igreja é o farol de Cristo aqui na terra. Glórias a Jesus. No capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, versículo 2, Pedro diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será defamado o caminho da verdade. A Bíblia diz, irmãos, é lícito que venham os escândalos. É lícito, é permitido, e virão. Mas ai daqueles pelos quais vierem os escândalos. Isto é uma coisa séria e profunda, irmãos. De pessoas que advogam, que dizem, que atestam que são cristãos e não dão o testemunho verdadeiro lá fora. E A.W. Tozer vai dizer que a pior coisa que existe são santos sem santidade. São pessoas que estão vivendo uma vida dúbia. Elas aqui são uma coisa, lá fora são outra coisa. E Pedro vai falar de natureza cristã, irmãos. E nós queremos, com a graça de Deus, em 4 sextas-feiras, abordarmos a segunda epístola de Pedro. Então, ele vai dizer que estes homens vão contaminar a pessoas que não tenham um verdadeiro conhecimento do Senhor, que não tenham experiências com Cristo, vão levar eles para o caminho vergonhoso, e estas pessoas vão difamar o caminho da fé. Terceira coisa, estes homens desprezam e difamam autoridades superiores. Nosso pastor tem falado aqui nas terças-feiras que uma das causas, ou seja, uma evidência da manifestação do espírito do anticristo, é a questão da não honra às autoridades, sejam elas civis ou sejam elas eclesiásticas. A Bíblia diz que nós devemos dar honra ao rei, ao governador e aos homens que estão em eminência. Aqui na igreja, a mesma coisa, irmãos. Nós devemos honrar às autoridades. Nós estamos vivendo um tempo de desonra, onde as pessoas não se respeitam,
não consideram, e isto desde a família. Filho não considera pai, não considera mãe, não considera avô. Dentro da igreja não considera pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Não consideram. Mas Pedro está dizendo que nós devemos considerar as autoridades constituídas por Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Aí no capítulo 2, versículo 10 dessa mesma epístola, Pedro escreve: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Aleluia. Coisa terrível é alguém blasfemar, dizer injúrias contra qualquer autoridade. E a Bíblia manda nós intercedermos pelos reis, pelos governos, por todos aqueles que estão em eminência. Isso somente é uma panorâmica daquilo que nós vamos encontrar dentro da segunda epístola do apóstolo Pedro. Quarta coisa, irmãos, estes homens são imorais. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Pedro fala a seguinte coisa: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Glória, aleluia. O que Pedro está dizendo, que quando alguém esteja na presença de Deus, quando alguém esteja na casa de Deus, seu pensamento, seus sentimentos, a sua vontade tem que ser voltada para aquele que vive, para aquele que reina, para aquele que está presente. A minha adoração nesta noite tem que ser rendida a Ele, que está entronizado entre os querubins. A Ele, levante a sua mão nesta noite, a honra, a glória e a adoração para todos sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Quinta coisa, estes falsos mestres, estes falsos profetas, falam de liberdade, mas são escravos da depravação. Capítulo 2, versículo 19. Pedro diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Irmãos, a Bíblia diz: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre aqui nesta noite, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Nós não podemos ser mais engodados por este mundo. Nós poderemos ser tentados e vamos ser tentados, mas o nosso alvo é Cristo. É Cristo que é Senhor. É Ele que manda. É Ele que direciona a nossa vida. É Ele que rege a nossa vida. Louvado seja o nome de Cristo nesta noite.
Sexta coisa, ridicularizam a doutrina da volta de Cristo. Os irmãos já ouviram alguém que afastou-se do Evangelho e que desviou-se e você vai pregar para eles? Nada, desde a época do meu avô, da minha avó, de meus pais, de meus tios, todo mundo falava que Cristo ia voltar e nunca voltou. Por que Cristo vai voltar agora? E olhe que isso tem contaminado muita gente, irmãos. Eu estudei com um jovem aplicado, crente, dinâmico. Ele estudou teologia, formou-se, ele usou o conhecimento teológico na igreja, Deus abençoou, e depois nunca mais nos vemos. Passou-se anos. Eu entrei em uma loja, quando eu me deparo com esse jovem, eu fiquei feliz. Eu digo, meu querido, Pai do Senhor, estou tão feliz com você, você sempre dedicado. Ele disse, não, eu não sou mais evangélico. E eu disse, por quê? Ele disse, agora eu sou agnóstico. Mas aquilo foi uma facada em mim, irmãos. Não sei por que os motivos que ele deixou a sã doutrina e tornou-se agnóstico, que é outra praga também. Mas quando Pedro escreve a segunda epístola, direcionada aos irmãos da dispersão, Pedro vai falar que nós temos que ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. E a palavra pleno é epignosis, é algo superior, é algo sublime, é algo que vem de cima, é algo do alto, é algo de Deus. Que nesta noite o pleno conhecimento de Deus habite em nossa vida e que nós possamos colocar abaixo toda heresia e o nome do Senhor ser glorificado em nossa vida. Glórias a Jesus. No capítulo 3, no versículo 4, Pedro diz sobre estes falsos mestres. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Sétimo ponto que Pedro vai colocar nessa segunda epístola. Estes homens não só negam e ensinam contra a segunda volta de Cristo, mas rejeitam o juízo final. Capítulo 3, versículo 7, está registrado o seguinte: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos ímpios. Aí Pedro mais à frente vai dizer, assim sabe o Senhor livrar da tentação os seus santos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas este dia não pertence à igreja. A nossa igreja, a igreja do Senhor no mundo todo, o que reserva é um dia se encontrar com o Senhor nos ares, mediante o toque da última trombeta, no arrebatamento da igreja, e nós vamos subir, e estarmos com o Senhor para todos sempre. Quem tem esta certeza, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Simão Pedro, irmãos, que viveu com Cristo, era pessoa chegada a Cristo, juntamente com Tiago e com João,
Um homem que experienciou, juntamente com Cristo, que viu a revelação de Deus, que contemplou o próprio Deus, porque Jesus é Deus, que ouviu da boca de Cristo ensinamentos profundos, que aprendeu, que passou por uma situação difícil, em detrimento a uma perseguição e a um medo interior de negar a Cristo, mas que Cristo nunca desistiu de Pedro. Cristo, depois de ressurreto, encontra-se com Pedro para desfazer esse trauma da alma. Este homem que fazia parte do colegiado apostólico, é um homem que direciona a sua segunda epístola de uma forma muito harmoniosa. Pedro, ele é natural de Betsaida, juntamente com André, o seu irmão. E na época de Cristo, nove cidades, ou 9 aldeias, margeavam o lago, o mar da Galileia. O pastor Hermengado já teve a oportunidade de ir lá, e outros irmãos. E essas 9 cidades tinham, em média, 15.000 habitantes, que somando a população das 9 cidades, era muito maior do que a população de Jerusalém. E Pedro, na verdade, irmãos, era o empresário da pesca. Essas imagens que nós vemos nos quadros, de um barquinho quebrado a madeira, de uma rede velha rasgada, não era a real situação. Pedro, irmãos, ele era o empresário da pesca. O mar da Galileia é piscoso, tem várias qualidades de peixe. Eles exportavam peixes até para Roma, irmãos, para ver a quantidade. Então ele tinha uma frota, ele tinha vários barcos de pesca e vivia da pesca. Este homem, o mar da Galileia, ele é mais comprido do que largo. Ele tem 20 quilômetros de comprimento com 13 quilômetros de largura. Então a forma do mar da Galileia é uma forma oblonga, é mais longo do que largo. E é justamente desse mar que eles tiravam o sustento. Mas no dia que Jesus encontrou com Pedro, Jesus disse: eis que eu te farei pescadores de homens. E este homem começa a sua segunda epístola de uma forma magnífica. Pedro diz: Simão Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Onde estão os servos nesta noite? Levanta as mãos. O que mais me impacta, irmãos, nesta última hora da igreja, é quando as pessoas, às vezes, se dirigem para nós e dizem: não, eu sou servo de Jesus, sou servo. A palavra servo que Pedro usa é a palavra doulos. Doulos é um escravo que não tem vontade, não tem perspectiva de nada. É uma pessoa que está à disposição do seu Senhor. O seu Senhor diz: vem, ele vem. O seu Senhor diz: vai, ele vai. É o que está registrado em Mateus capítulo 8, o centurião falando que é a autoridade. Foi o maior exemplo, irmão, que está na Bíblia de autoridade. Ele diz: eu tenho servos que estão à minha disposição. Eu digo para eles: vão, eles logo vão. Ele não precisa pegar na mão dele para guiá-los. Ele manda. Ele tem autoridade da voz. Vai, ele vem, ele vem. Para, eles param. Aí o homem olha para Jesus e diz: o Senhor também tem uma autoridade maior do que a minha.
o meu servo está doente, os médicos não fizeram nada, agora o Senhor tem autoridade, mande somente uma palavra e meu criado ficará curado. Eu quero dizer nesta noite, você que está do outro lado, que está enfermo, angustiado, noites mal dormidas, uma palavra de Jesus nesta noite e Ele vai te visitar e o nome dEle vai ser glorificado. Glória a Jesus. Quando ele fala que é servo, irmãos, ele demonstra humildade. E humildade é uma palavra que infelizmente está fugindo do dicionário de muitas pessoas. E o que é humildade? Humildade etimologicamente vem de humus, aquilo que está no chão. E humildade é muitas vezes você saber que o outro tem mais condições do que você, mas ele tem mais autoridade do que você. Então autoridade e humildade não se mede pelo grau intelectual. A autoridade se mede por sabedoria do céu. Se alguém tem autoridade sobre mim, eu tenho que respeitar as minhas autoridades. Glórias a Jesus. Pedro é humilde, ele é servo. Ele foi chamado para servir o mestre. Ele está à disposição do mestre. Ele não tem mais vontade própria. A vontade dele é a vontade do mestre. Como servo, irmãos, ele é humilde. Mas como apóstolo, ele é autoridade. Aí uma vez o irmão disse: pastor, na igreja todo mundo é igual. Sim, todo mundo é igual, irmãos. Eu sei. Agora, Agostinho de Hipona dizia o seguinte: entre vós eu sou servo, eu sou vosso irmão, agora sobre vós eu sou bispo. Aleluia. O nosso pastor presidente é crente igual a todo mundo, agora como autoridade ele é bispo, ele é presidente sobre a nossa vida e nós devemos sujeição à sua autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. Quem diz amém por isso? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Quem diz amém? Amém? Só tem honra quem é humilde. Quem não for humilde não pode ter honra. E a maior sinal, o maior exemplo de humildade foi do nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou, sendo Deus, não usurpa ser igual a Deus, e desce, e vai descendo, se forma homem, carne, e ele é homem e ele se serve, ele está à disposição e ele como homem, ele se entrega, vai até a cruz, morte de cruz, para mostrar que além de ser Deus, ele é humilde. Aleluia. Aleluia. Se você quiser ter honra, comece a descer, porque aqui na igreja só sobe quem desce. Glorificado seja o nome do Senhor. Pedro, como servo, ele está a serviço do seu Senhor. Ele está à disposição, como Paulo. Paulo disse que estava acorrentado, não pode mais fugir, acabou. Jesus disse que aquele que pega no arado não pode mais olhar para trás. Mas ele, como apóstolo, ele é representante do seu Senhor. Aleluia. O conhecimento de Deus, irmãos, é como Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 9. Paulo diz assim aos Colossenses: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios, plenos
do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora, este conhecimento vem através das Escrituras, irmãos. Se você quiser conhecer mais a Deus, mergulhe nas Escrituras. Leia, releia, torne a ler, assim como dizia Spurgeon, leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, medite na Bíblia, ore com a sua Bíblia, leia, releia, aprenda, seja orientado pelas Santas Escrituras. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras, quem conhece o poder de Deus, não é facilmente enganado. Para concluirmos nesta noite, o Senhor Jesus, irmãos, possui, Ele dá 3 bens espirituais para a igreja. Em João capítulo 17, versículo 3, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E quais são as 3 joias que Cristo tem para nós? Quais são? Quais os 3 bens espirituais que Cristo tem para nós? Primeiro, a graça imerecida. Graça é favor de Deus. Você não está aqui, nem eu, por mérito. Nós estamos aqui por causa da graça. Nós estamos vivendo por causa da graça. Nós vamos ser arrebatados por causa da graça. É a graça que vem, é a graça que dá, é a graça que levanta, é a graça que anima, é a graça que constitui. Louvado seja o Senhor pela graça de Deus. Segunda coisa, justiça. Ninguém pode se arrazoar nesta noite e dizer: eu estou aqui por mérito próprio. Nada. Nós estamos aqui porque somos justificados por Deus, através de Jesus Cristo, do sangue remidor que verteu na cruz do Calvário. E a última coisa, e pode ter várias, é a paz, que excede todo entendimento. Aleluia! Que diante da pandemia, diante das mortes, diante do infortúnio, diante da tempestade, diante das doenças, diante da dificuldade, nós podemos descansar seguros e dizer: Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu protetor, Tu és o Senhor da minha vida, louvado seja o Teu nome. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Nesta noite, levanta tuas mãos e glorifica aquele que vive e que reina para sempre. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor nesta noite.